Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Passando de Nível, episódio 31, firme e forte aí a cada 2 semanas, trazendo mais conteúdo de games para vocês. Como vocês viram no título, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre jogos subestimados, aqueles jogos que a galera olha, fala, putz, não vou jogar, ou joga e cria um preconceito com o jogo que às vezes chega a ser até inexplicável. Então a gente vai citar alguns jogos aqui que a gente acha que foi e ainda é subestimado. Hoje não estou com o Felipe. Felipe está ocupado hoje, mas estou com ele aqui que já participou com a gente, Alexandre Bastos do canal Mutação Gamer. E aí, seu Alexandre, como o senhor está? Fala, Léo, muito obrigado por estar participando aqui mais uma vez do Passando de Nível. Um assunto bem interessante, né? Na verdade, se a gente pensar bem, tem algumas coisas assim que podem parecer que o jogo foi subestimado e não foi, né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Isso, e antes da gente começar, como já é de praxe aí, nos siga aí, @multiverso.dageek. Estamos firme e forte aí em todos os podcasts aí, degustando. Cinegeek está prestes a voltar, Subarashi também está de volta aí, saindo mensalmente alguns episódios. Podcasts estão fervendo e no nosso Instagram também tá sempre saindo alguma coisa nova. A gente tá fazendo o jogo lá dos filmes de terror do mês. Então cada dia tem um tema de filme de terror e você posta lá um filme que representa, né? Que é o nossa hashtag lá de 31 dias de Geek Win, né? Então se você quiser participar, é só você entrar lá, printar e colocar o seu filme lá, que representa cada dia. Não se preocupa, esse podcast aqui tá saindo no dia 20 e eu não consegui fazer, não tem problema. Vai lá, printa e coloca em dia e marca a gente em todas as postagens. Que a gente vai marcar e vai repostar na nossa página. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, Nerdkit, com 2 T's no final no Instagram, e Nerdkit no YouTube, onde eu falo 100% aí de RPG de mesa. Quem quiser saber mais, só seguir lá. E, Alexandre, pode falar você aí, as suas redes, seu canal. Convidando sempre aí, pessoal, para acompanhar o meu canal Mutação Gamer. A gente está ativo principalmente no YouTube, Facebook e Instagram. Também gostaria de recomendar os projetos que eu participo, como o Videogame Database, o Retro Gamers Vale do Paraíba, que são os 2 projetos que eu estou aí mais ativos. É só procurar com esses nomes aí em todas as redes lá. Isso. E se você perdeu a BGS, Mutação Gamer vai colocar toda a cobertura da BGS, porque o Alexandre esteve lá com a VGDB, né, com o Videogame Database. Então ele fez a cobertura tanto para o VGDB quanto para o Mutação Gamer. Então você pode ir nos 2 canais, acompanhar lá se você não conseguiu ir na BGS. Se inscreve nos canais aí para você não perder nada e também saber sobre retro game, né, que o homem aqui é mestre do retro game. E é isso, então, bora pro bate-papo. Então, só Alexandre, quando a gente fala de jogo subestimado, cara, a gente não pode esquecer de mencionar os jogos indie, né? Porque não tem que não reclamem, né? Que fala, eu não vou jogar porque sei lá, é curto. Eu não vou jogar porque o gráfico é uma porcaria. Eu vou jogar porque tem glitch. Eu nunca vi um jogo indie que os caras falam 100% assim, não, esse eu vou sim, igual eu vou numa AAA. Normalmente o pessoal fala isso enquanto está em desenvolvimento, né? Uhum. Porque a gente tem que levar em consideração que o jogo indie demanda de um esforço diferente de um AAA para ser feito, né? O AAA é um jogo planejado para dar certo, né? O jogo indie, muitas vezes, é uma aposta, é um sonho do cara que está desenvolvendo. Até mesmo jogos com desenvolvedoras estabelecidas no mercado. Cito aqui a mais evidente hoje no Brasil, que é
a Killbyte, né, demoram para sair, né? Exigem outros fatores para concluir o game, né? Ruim isso, né? Então, se você vê um jogo indie e você acha que ele pode ser legal, eu no meu caso, me vejo na obrigação de apoiar, porque eu quero ver aquilo concluído, eu quero ver aquele projeto pronto, eu quero aproveitar daquele projeto e depois de pronto eu vou dizer se ficou bom ou não ficou, se a minha aposta valeu a pena ou não. Eu não gostei e eu não apoio, de alguma maneira, eu não posso criticar, porque Não né, eu jogou. joguei, eu não esperei o projeto ficar pronto para tirar as minhas conclusões realmente, né? Então eu acho assim que às vezes as pessoas não só subestimam, mas como tem preconceito, né? Então, em vez de apostar naquilo, acompanhar o trabalho, ajudar a divulgar, apostar realmente até comprar ou participar de algum projeto que envolva apoio financeiro para o jogo ser concluído, não pode também criticar, Sim. né? E é por isso que eu dou sempre o apoio demo, cara. Meu, se você tá na dúvida, baixa demo. Todos os serviços de game, tanto de PC quanto de console, os caras sempre disponibilizam demos pra você jogar, que é justamente pra isso mesmo, né? Pra você ir lá, você experimentar o jogo, você ver se você vai querer o jogo ou não, né? Por exemplo, por culpa sua, eu tô querendo um jogo, que é o Midnight Dreams. E eu ganhei lá a key, né, da demo no seu canal, né? Só que essa aqui, ele quando sair o jogo, eu não vou precisar comprar o jogo, né? Ele já vai atualizar pra mim. Ele é um jogo tipo na pegada ali do Little Nightmares e tal, né? Então tem uma pegada assim mais de terror psicológico, Sombria. sombria e tal, de um pouquinho de exploração também, mas é um jogo muito bem feito, assim. E é claro, né? Tava vendo aqui os comentários da demo na Steam, já tem gente reclamando, né? Pelo que eu pesquisei aqui, o time que tá fazendo, acho que não chega nem a 10 pessoas. É uma demo, pô. O jogo não tá pronto ainda. Sim. Em vez de ficar criticando, né? É que não faz uma. Pode criticar, mas uma crítica construtiva, né? É, Sugestões para o desenvolvedor, né? Manda mensagens assim, dando dicas, opiniões sugestivas, porque só meter o pau não adianta nada, entendeu? Até por conta que você citou no começo da BGS, que eu estive lá, né? E eu vou há muitos anos já, eu me lembro, acho que a minha primeira BGS, não lembro se foi 2014, 2015, e eu sempre acompanhei ali o pessoal do Indie, né? Sempre dei até uma certa preferência para o corredor Indie do que para os grandes stands da feira. Porque eu gosto de conhecer coisa nova, coisa diferente, né? Algum jogo mais inovador, que traga uma proposta diferenciada do que a gente está acostumado a receber, principalmente dos AAAs. Assim, a gente vê muito estúdio que um ano com uma proposta boa e no outro ano não volta, entendeu? Muito, às vezes não estúdio, mas um desenvolvedor, né? Eu conheço desenvolvedores que trabalham sozinhos, né, nos seus games, que chegaram a ter stand na feira e não voltaram, por exemplo, do ano passado para esse ano, uhum, porque o jogo não chegou no resultado que ele, né, pretendia financeiramente. Mas a galera não participa, né? sim. Uma coisa assim que eu acho que complica muito o lançamento, principalmente pro mercado indie, mas isso também tá acontecendo com o AAA. É a mesma coisa que acontece nos filmes, né? Que a galera chama de flopar, né? O produto já flopa antes de sair. Ou seja, ele é mal falado, mal avaliado e o jogo nem saiu ainda. Isso atrapalha bastante, principalmente o mercado indie de jogos aí. É o que você acabou de falar das desenvolvedoras. A desenvolvedora vai lá, faz lá uma feira, uma BGS da vida e tal. Aí você vê que no ano que vem os caras não voltam. Por quê? Não teve continuidade. Meteram o pau no jogo dos caras, os caras não venderam. E É, aí. eles vão nesses eventos para buscar opinião, né? Uhum, Opinião, como eu já falei no começo, opinião no sentido de dar uma contribuição, né? Sobre o game, né? E às vezes isso se inverte, né? Assim uhum. como na internet. Às vezes o cara joga o jogo ali, não fala nada e depois sai metendo pau, né? Sim, tem alguns caras que eu já nem acompanho mais, porque alguns eles fazem o vídeo jogando o jogo e eles vai dando opinião, conforme ele tá tendo a experiência dele naquele momento. Mas tem alguns que eles fazem uma gravação de voz, alguma coisa. Pega a gameplay do jogo de terceiros e coloca no próprio vídeo, ou algo do tipo.
e sai descendo a lenha porque outros estão fazendo a mesma coisa, né? Então, tem esse tipo de pessoa assim, eu já nem sigo mais. Maria vai com as outras. Eu já sei quem é, claro que eu não vou citar nome, porque eu não quero ser cancelado. O cara também não tem o trabalho nem de fazer um texto. O cara simplesmente pega um vídeo aleatório, como se fosse ele jogando, coloca ali e dá a opinião dele igual a de outra pessoa, né? E gente grande faz isso, tá? Uhum. Nossa, eu acho uma coisa absurda, assim, cara, porque eu não tenho coragem de dar uma opinião sobre qualquer game sem eu ter jogado, cara. Um pouco, pelo menos, entendeu? E assim, eu procuro ser sincero. Quando eu falo sobre um jogo que eu não joguei, eu falo, olha, eu não joguei esse jogo. E aí eu busquei, né, assistir vídeos, ver vários tipos de opiniões a respeito para tirar alguma conclusão. Porque não adianta, você só pode falar a sua opinião se você tiver tido a experiência de jogar aquele game, né? Se fosse um filme ou um livro, a mesma coisa. Se você não teve experiência com aquela mídia, né, com aquele conteúdo, você não pode dizer como se você tivesse uma opinião própria, né? Isso é triste, muito triste. A opinião dessas pessoas, todo mundo na verdade, né? E você pode colocar os que de fato trabalham e os preguiçosos. Ajuda muito a não lançar e subestimar um jogo, né? A gente já viu, eu já vi alguns, fez um vídeo de primeiras impressões, o cara não gostou do jogo, mas ele continuou jogando e mudou de opinião. Esse jogo é assim, assim, assado. Já vi várias vezes isso. Mas tem uns que mantêm, né? Então, a base de lançamento e a base de opiniões de jogos, hoje em dia, vem da internet, né? Infelizmente é assim. Do mesmo jeito que eles lançam, eles tiram. Um exemplo recente, eu não lembro agora qual foi o youtuber que eu ouvi falando esses dias, foi Starfield, né? Eu vi isso, acho que mais de um youtuber falando que no começo não gostou do jogo e depois mudou de opinião. Ou de fato, o Starsfield, inclusive até o Felipe, que faz aqui o podcast comigo, ele tá jogando e ele falou a mesma coisa. Ele falou que o jogo é bom, o que incomodou ele foi o gráfico. Falou que o gráfico tá muito abaixo de um jogo nível Xbox Series X. Tá da hora o jogo, assim, demora pra começar, mas quando começa o bicho pegar, aí dificilmente você para de jogar. Então é uma experiência de jogo, né? E na nossa época, cara, principalmente mais da sua ainda, que você pegou mais jogos antigos do que o meu. Você lembra como que as pessoas, entre aspas, subestimavam os jogos? Tinham essa mesma opinião que tem hoje, assim? Olha, é uma coisa assim que a gente pode, que eu posso falar com meio que por dedução, porque a maioria das vezes a gente, focando em mim, né, no meu caso, pegava o jogo ou por indicação ou porque alguém tinha e eu via que era um jogo que eu não conhecia e emprestava, né? Tem aquele lance de trocar fita, empresta a minha, você empresta a sua e tal. Existia uma questão da gente ser muito mais limitado a quantidade de jogos, porque era assim, era aquela dois, três, meia dúzia no máximo que você tinha em casa. Eram os jogos que você pegava na locadora e eram jogos que alguns amigos ou parentes, primos principalmente, né, tinham em casa e você fazia esses intercâmbios, né? Uhum. Então a gente não escolhia muito. Eu acho que do meados dos anos 90 para frente começou a se criar expectativas sobre lançamentos de jogos baseado no que as revistas publicavam, né? E Sim. aquelas análises também, que a gente pode pegar aquelas análises, aquelas notas que as revistas davam para os games, baseado supostamente na experiência de jogadores experts, né? Que testavam jogos para revista, poderia ser a mesma influência que a gente está falando aí do youtuber, do influencer, do streamer, que analisa o jogo hoje e dá a opinião dele, ou supostamente também analisa e dá uma opinião, né? Isso sim, mas eu particularmente nunca me deixei levar, né, por Também esse não. tipo de Sim, influência. cara. Eu também nunca me deixei levar. Eu acho que é uma diferença de mídia, né, cara? Aqui, ou quando você tá assistindo o bagulho e você tá ouvindo o cara falar, fica mais fácil de induzir você a subestimar aquele jogo. Agora, quando você tá lendo uma parada e só vendo figura, aí é outra coisa, né? Aí realça a sua curiosidade, né? Aí você vai falar, pô, será que é isso mesmo? Será que não é? Será que vale a pena pegar? Como a gente tá falando de uma época que tava no auge da pirataria, mesmo o jogo custando 5, 10, 15 reais, a gente era meio mão fechada, não gastava não. Ficava meio com o pé atrás mesmo assim, mas às vezes a gente fazia um investimento ali de conto pegando um jogo
era arriscado, né? Fala assim, pô, será que é bom mesmo? Será que não conto jogado fora? Né? Então tinha dessas também. Cara, você me fez lembrar um episódio do Perfect Dark, cara. Perfect Dark, eu lembro que na Gamers era um jogo super subestimado, porque a Gamers ela dava nota de 1 a 5 estrelas. Uhum. Perfect Dark, eu lembro, eu não me lembro se era, era o 0, 64. Perfect Dark Zero, os caras deu 2,5 pra ele, né? Porque é O um jogo assim assado, que não sei o que, meio travado, e Perfect Dark galera, Zero, ele é do. Saiu no ele Xbox é, 360, né? ele tem a versão, mas ele é do 64, Não, tem tem o Perfect Dark do Nintendo 64, isso aí eu sei. É considerado aí a sucessão do 007, né? isso, De jogabilidade, de gráfico e tal. Precisava usar o isso. expansor de memória, tudo isso aí. Mas aí, Perfect Dark Zero, se não me engano, tá? Posso estar enganado. Eu sei que eu tenho um jogo aqui, mas ele saiu para o Xbox 360 depois. Saiu, não, ele tem mesmo, que é o da Ruiva lá. Isso mesmo. Isso, e eu lembro que a Gamers. Então não é o Perfect Dark Zero, não, é o Perfect Dark mesmo. Por causa que era um jogo de câmera travada, igual Resident Evil. Então a galera já tava meio que possessa com esse tipo de. Essas coisas todas e papapá. E o jogo não tinha profundidade, que não sei o quê. Não é possível, um jogo de tiroteio. Já prota- discordo de cara, já. Discordo. É, é de espionagem. Meio Metal Gear Solid, assim, Não algumas tem partes nada, lá. o game não tem nada de câmera travada. Não tem nada de câmera travada de fato. Duas mulheres, né? Nenhuma só. O que já era difícil na época, que só tinha a Lara Croft como uma protagonista de destaque ali. Então você tinha duas mulheres ali, né? Uma que você controla e uma companheira que aparece de vez em quando no jogo. E, porra, você vai jogando e tal. Eu falei, caramba, não, pera aí. Aí eu não tinha 64, eu fui pra locadora jogar, a locadora já tinha. E eu peguei lá, paguei a hora pra jogar. Bicho, mas eu joguei muito esse jogo lá. Eu Joguei gosto muito. mais do modo multiplayer, que foi uma grande revolução no caso do 007, né? Fazendo uma comparação aí. Eu prefiro jogar Perfect Dark do que 007. Somos dois. Somos dois. É muito bom. Pô, aí eu lembro até do seu Fernando falando assim, pô, você não quer levar não pra sua casa? Daí eu peguei e falei, não, Fernando, eu não tenho 64, né? Se eu tivesse, eu levava. Nossa, cara, um jogaço assim. Eu falei, pô, a revista tá errada. Uhum. Se eu pudesse, eu mandava uma carta. Fala, ó, mano, vocês erraram aí. Não viu o mesmo jogo, não. Então, às vezes o cara nem jogou, né? Tirou uma opinião de outro lugar também, assim como os caras pegam, como a gente falou no começo, os caras pegam trecho de vídeo de outro para falar a respeito. De repente o cara leu numa revista gringa alguma coisa e replicou aquilo, né? Nem Sim. jogou de verdade para falar a respeito do jogo, né? E, cara, nós trouxemos aqui uma lista, né? A gente já deu vários exemplos, mas a gente trouxe aqui, cada um trouxe três que a gente acha, assim, que é subestimado. Por favor, coloquem nos comentários aí da postagem se você concorda ou não. Pode ser aqui no Spotify mesmo, ou pode ser no Instagram, principalmente no Instagram, pra gente poder trocar ideia. O meu primeiro jogo que eu gostaria de trazer é um jogo recente, que ele é desse ano, começo desse ano, que é o Harvestella. O Harvestella, todo mundo viu ele com tortos, assim, porque ele é um JRPG misturado com Fazendinha. Ou seja, ele é como se fosse Mas colocar um JRPG padrão aí, misturado com Harvest Moon, né? Só que, aí todo mundo falou, pô, como é que eu vou pegar uma heroína, eu vou me aventurar com ela, estilo Genshin Impact, assim tal, num sandbox, com hack and slash, e vou ter que parar a minha aventura pra cuidar de fazenda. E até porque os gráficos não são lá essas coisas, né? E ele tem pra PlayStation 5, pra Series X, né? Mas eu sei que ele tem pra PlayStation 5. Aí os caras falaram, nossa, mas o gráfico, né? Não chega nem a ser um JRPG moderno. Ele é um gráfico mais antigo, uma gameplay mais travada. E essa mistura de coisa, não vai dar certo. E o jogo foi super mal avaliado, assim. Mas eu falei, não, eu peguei pra jogar, eu vou pegar pra jogar. Aí eu esperei uma promoção na Steam, porque o jogo saiu meio salgado. Mas aí quando a Steam fez a promoção, eu peguei e joguei. Cara, é um jogo muito bom. É um jogo muito bom.
E faz total sentido ter a fazendinha no jogo. Porque o jogo, em algumas partes do mapa onde você tá, precisa ser reflorestado. E algumas partes precisa ter. Ou seja, você vai, combate o mal e depois você precisa ajudar a reabastecer ali o alimento, a fauna e a flora do lugar. Então você tem que começar a plantar. E às vezes você tem que fazer quest para pegar certos tipos de sementinha, que só aquela sementinha vai poder resolver uma. Então, ele é um jogo super desafiador, que tem uma porrada de coisa pra fazer. Não é travado como todo mundo acha que é. Ele tem uma gameplay bem rápido. Ele tem gráficos inferiores. Square, né, que foi quem lançou o jogo, não quis fazer dois gráficos diferentes. Então eles pegaram o gráfico bem adaptado para Switch e fez a portabilidade para PlayStation 4 e 5. Então assim, é um jogo super subestimado. Todo mundo que de fato pegou para jogar gostou. Você Inclusive não, eu até você falei não pro é o Felipe. primeiro que fala isso, sabia? Então, Eu cara, não conheço o jogo, eu não joguei, né? Não conheço, não acompanhei. Mas é a segunda ou terceira pessoa que eu vejo falando isso no prazo aí de umas 2 semanas pra cá. não, ele é um jogaço, cara. Ele é um jogo muito surpreendente, assim. Eu falei pro Felipe que se a gente for fazer uma premiação esse ano, que dos jogos que mais me surpreenderam, o Harvestella é o ganhador, disparado, assim. É um jogo muito, muito bom mesmo. Vale conferir aí, pessoal. Não se deixa levar por opinião errada, não. E o seu, fala um aí, da sua lista. Eu vou falar um que, na verdade, assim, não é bem subestimado. Eu acho que ele sofreu. Seria subestimado também, né? Ele sofreu com uma mudança de estilo do jogo, entendeu? Tem um outro jogo da mesma desenvolvedora aí que eu acredito tenha sofrido o mesmo problema. Mas eu vou falar aqui do Donkey Kong 64. Ele sofreu com a mudança do 2D para o 3D. Muita gente torceu o nariz para esse jogo, torce até hoje, né? Mas eu terminei o jogo, né? Eu joguei até o final. Vale citar aqui que eu terminei com a ajuda do meu filho para o chefão final do jogo. Você tem que enfrentar, tem que passar todas as fases do Donkey Kong original no arcade. Aí você tem que achar um arcade lá dentro do jogo, uma tela, um lugar meio escondido. Aí Uhum. você tem que ligar o arcade e daí você entra no jogo original do Donkey Kong e tem que terminar todas as fases da final nele para ganhar uma banana dourada lá. E você vai poder ir pro final, pro chefão final do jogo. E eu tentei muito tempo e meu filho não. E eu não conseguia passar de jeito nenhum, não conseguia terminar o Donkey Kong. E um dia meu filho cismou 2 ou 3 horas ali jogando, tentando, ele conseguiu. Peguei a banana, né, que ele ganhou e fui para a final do jogo. Então, mas se não fosse ele, eu não tinha conseguido. Mas assim, ele é um jogo assim muito diferente, né? Fugiu muito da casinha do que era a trilogia original. Mas é um jogo extremamente desafiador. Ele é difícil, tá? Isso aí também pode ter frustrado muita gente, né? Ele tem vários minigames, testes, podemos dizer assim, paralelos que você tem que desenvolver. E quando chega lá no final, você vê que se você não fizer praticamente tudo no game, você não vai conseguir entrar para a parte final do jogo, não vai conseguir concluir o jogo. Então eu concordo que isso pode ser até frustrante para quem não tem aquele empenho mesmo, né? Não está realmente empolgado para correr atrás. Mas, por outro lado, né, eu vejo por que eu acho que ele foi subestimado, né? Essa transição do 2D para o 3D, muita gente, né, não aceitou muito bem certas mudanças, né? Só que eram mudanças que eram inevitáveis, elas iam acontecer, porque a entrada 3D era uma coisa assim, como a mídia digital hoje, né? Uma coisa inevitável, né? Por esse motivo, eu acho que subestimam um jogo que muita gente tem preconceito com o jogo e não dá uma chance assim para valer, sabe? Pega realmente para jogar e tentar e se superar e aproveitar o que o game tem para oferecer. Para quem gosta de muitas horas de gameplay, o jogo é excelente. Qual Donkey Kong não é difícil, né, cara? Sim, sim. Não existe Donkey Kong que não seja desafiador. É difícil de acreditar que pessoas conseguiram subestimar um Donkey Kong, cara. Pela opinião que eu vejo das pessoas, isso acontece. O outro exemplo que eu citei foi o Metroid Prime. Também é um jogo que muita gente torce o nariz porque saiu da questão do 2D, que não foi bem adaptado para o 3D, para o FPS, né? Também tinha um certo receio, né? Foi, pô, como será que ficou isso? Inclusive, né, no meu caso foi também o contrário. Foi que me motivou a jogar. Eu quero ver esse negócio, né?
Porque eu adoro Metroid, eu adoro FPS, então deixa eu ver como é que ficou essa combinação. E realmente o jogo te dá uma sensação meio estranha assim no começo, para quem gosta e jogou muito Metroid, principalmente no meu caso Super Metroid, estranho, mas conforme você vai jogando, você vai se ambientando, vai se situando naquele novo modo de jogar, novo modo de enxergar o jogo, e daí você começa a curtir, você vai assim enxergando, se refere, né, as referências assim aos jogos de 2D, você pega as coisas assim, você começa a enxergar como seria na época se você jogasse aquele 2D em 3D, entendeu? Então você realmente se sente em Metroid, jogando Metroid, né? A minha experiência com Metroid Prime foi muito boa. Mas eu sei que tem muita gente que não quer nem ouvir falar do jogo, nem tentou jogar, nem experimentou, porque tem essa. Que subestima realmente, ou porque tem preconceito com o jogo. A galera não se adaptou com a mudança, né? O pessoal tava esperando aquela plataforma que você vai direita pra esquerda e, né, não é? E vai explorando o mapa e tudo mais. E eles transformaram num action, num jogo de ação, né? Mas pra mim o Metroid é isso, cara. Ele tem que tiro, porrada e bomba. Tem a exploração, claro, Exploração, sim. né? Não pode deixar disso, né? Mas ele é isso aí mesmo. Eu achei muito natural essa mudança do jogo, assim, do Metroid, assim. Não vejo nada demais, não. A galera exagerou. Um outro que eu quis trazer, ele é de Xbox 360 e Play 3, que é o Enslaved, cara. Pra quem não se lembra aí, ele é um jogo que ele é inspirado na mesma mitologia do Dragon Ball, daquela mitologia chinesa, do homem macaco e tal. Tem aquele bastão, né? Também tem uma inspiração do Dragon Ball em si, porque lá tem a menina da tecnologia, lembra muito a Bulma, papapá. Só que qual que foi a... Por que a galera subestimou esse jogo? Ele não é travado, não. Ele tem bastante coisa, mas a galera achou muito fácil e muito rápido. Só que eu falo pra você que eu concordo com o fato dele ser rápido, Rápido, mas você no sentido de curto, o jogo é, termina ele rápido. eu acho que ele tem no máximo 12 horas de Caramba. gameplay. Só que ele é uma historinha de começo, meio e fim. Não tem como. Se os caras fazem um jogo a mais, o jogo ia cansar. E ele é um jogo muito divertido. Você pode jogar uma vez, eu tenho certeza que você vai querer jogar de novo. Porque ele é um jogo muito bom. Eu já zerei ele umas 3, 4 vezes. Tem um fator replay, apesar de curto. Isso, e ele é um jogo muito à frente do tempo dele em termos de gráfico, né? Ele é um daqueles jogos que pega talo do Play 3 e do Xbox 360. Pega bastante gráfico. Recomendo se você for jogar o jogo de Play 3, que ele é mais bonito do que o da... E a galera subestimou disso, não sei o que. Mas quem pega, gosta, e quem jogou entende o porquê que não teve um remake ainda dele. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Infelizmente, você só vai ter desafio mesmo, no boss, né? Quando você enfrentar alguns boss no hard, que você vai ter algum desafio. Mas ele é uma história muito envolvente. Os personagens são muito bem feitos, muito cativantes, assim. E a galera subestimou bastante. Vários na época meteram o pau no jogo. Até por isso, né? Até entrando nessa parte de opinião alheia aí, contribuiu, eu achei que para esse jogo contribuiu bastante. A experiência negativa dos YouTube, a galera foi na ideia, né? Mas pra mim ele é subestimadaço, assim. Ele é muito, muito, muito bom. Você já jogou? Não conheço. Tá? Nenhum da sua lista eu conheço. Então joga, procura ele aí. Você deve achar aí barato aí na sua Eu coleção. lembro o Enslaved, eu lembro do nome, assim, mas eu não tô lembrando de. Eu acho que eu não tenho aqui na coleção. Tem que. Eu lembro de já vi, mas não tive experiência de jogar. E, cara, joga. Eu acho que você deve achar barato aí, versão de Play 3 aí. Por exemplo, pra você que é um cara que fica bastante tempo fora e tal, aí você quer jogar uma coisinha rápida, é uma opção. Fiquei curioso. Vou procurar, sim. Mais um para a lista. Coloca aí. E o próximo seu? Bom, tem um também que é da. Eu conheci no PlayStation 3, né? Eu não lembro se ele saiu para Xbox 360, mas eu sei que recentemente, né? Um pouco mais. Recentemente, não, um pouco mais recente, ele saiu para Play 4, saiu para Xbox One,
que é o Tesla Grade. Saiu também para o Vita. Um jogo baseado na história do Tesla, né? Nicolas Tesla. Todo um puzzle, todo baseado em magnetismo, em eletricidade, corrente alternada, corrente contínua. Você tem que atravessar várias fases, são extremamente desafiadoras. O jogo tem uma característica assim, meio que de pintura, sabe? Bem, meio cartunesca, muito bonito. Tem uma história bem legal também. Mas assim, os puzzles, as fases todas são cheias de puzzles que você tem que passar, entendeu? Muitos, assim, são desafiadores até você entender do puzzle, né? Na verdade, isso é básico para qualquer puzzle, mas às vezes você fica tentando, a hora que você descobre, você fala, putz, era assim, então. Na verdade, não terminei, eu cheguei no chefão final desse jogo, mas não cheguei a derrotá-lo, porque eu tinha esse jogo em mídia digital. Depois que eu cancelei a minha assinatura da PSN, perdi o acesso ao jogo. Eu consegui um jogo mídia física e imaginei que eu teria acesso ao meus saves, né? Colocando o jogo de mídia física no mesmo videogame. E não tem. Eu perdi meu save, Nossa, perdi tudo, perdeu cara. tudo? Perdi tudo, tem que começar o game de novo. Eu consegui ele recentemente pro Vita também, eu pretendo jogar de novo no Vita. E é um jogo assim que eu não vejo muito a galera comentar, sabe? Nossa, 90% das pessoas que eu comento desse game não conhecem. Então vou até colocar uma dúvida aqui se ele foi subestimado ou se ele foi mal divulgado, né? Não sei dizer exatamente. Eu não lembro qual foi o desenvolvedor dele. Mas é um jogo muito bom e que a galera ou não conhece, ou alguns poucos que eu conversei torceram o nariz por conta desses puzzles, né? Da dificuldade, né? Como sempre. Mas é um jogo muito bom, eu recomendo aí, galera que estiver escutando, vai atrás, procura conhecer, que eu não sei se o Léo já jogou, se conhece, mas o jogo é Cara, fantástico. muito me surpreende você ter colocado esse jogo aí, velho. Mano, ele é um jogo muito bom. Muito Uhum. bom. Então, você conhece outras pessoas que também gostam dele, ou você conhece Conheço. que também gostam? Então, a Conheço. galera que curte, no geral, gosta muito, né? Como eu falei, conheci algumas pessoas atreladas a essa questão da dificuldade aí, né? Ah, mas assim, o jogo é sobre Tesla. Você não vai esperar puzzle complicado? Vai, pô. É lógico. Que você tem que ir desvendando pra você passar. E não são puzzles fáceis. Isso é muito teimoso, cara. Nossa, teve algumas coisas que eu demorei para descobrir. Umas coisas, alguns itens são. Você enxerga ele mesmo. Para você descobrir como chegar até ele, você tem que rodar muito, né? Então, como eu falei, eu não sei se seria bem um jogo flopado, né? Vamos dizer, mas ou se ele foi mal divulgado, porque assim, muita gente não conhece, né? Porque não são só os puzzles, né? Tem que entender a história ali por trás do personagem. Básico ali no começo, você já vê isso, ele fugindo, né? Uma perseguição e tal, e a busca dele. Então, se você se deixar envolver com a história, você com certeza se apaixona pelo jogo e os puzzles ficam, assim, uma consequência, né? Você vai querer enfrentar aqueles puzzles, vai querer solucioná-los para dar continuidade à história e conseguir concluir a saga do personagem. E se você não se abrir para isso, não tem muita graça mesmo, a não ser os desafios, né, das fases com relação aos puzzles. Sobre o lançamento dele de Play 3, né, no caso, além de mal divulgado, ele saiu numa época, posso estar errado, tá? Que tava no auge dos actions, né? Nem beat'em up, hack and slash. Então Certo. a galera tava naquela pilha de ficar afundando o botão. God of War, Heaven Lies Sword, Darksiders, Senhor dos Anéis Guerra do Norte, Devil May Cry, Bayonetta. É verdade mesmo. Então acho que a galera já não tava com muita paciência, ou pelo menos na vibe de ter paciência Uhum. pra esse tipo de puzzle, assim, né? Uhum. Sei lá, pode ser que tenha sido isso. Pode ser uma coisa que pode ter influenciado. Pode não ser só isso, mas realmente é um fator que você tem razão, pode ter influenciado bastante. O meu último jogo, e esse sim é subestimado e ele é famoso por ser subestimado, né? Ele ainda até hoje botar numa roda de conversa aí, vai ter uma galera que vai encher o saco e vai ter aqueles que adoram, que é o Remember Me. Remember Me, ele é um jogo linear da Capcom, focado em história, onde se passa no universo cyberpunk, controla uma protagonista que ela perdeu a memória. E ela foi responsável por um crime que não cometeu. Beleza, os gráficos são bonitos pra caramba, tudo, mas aonde a reclamação? Uma gameplay travada, o combate é travado, não são combates
Então não tem aquele frenesi de combo e tal, ele é um combate mais tático. Por isso que ele é meio travado. Às vezes ele é travado até pra você pular numa plataforma, subir num prédio, alguma coisa assim. Então ele é subestimado por isso, pela gameplay, pela jogabilidade. Ele é um joguinho curto também, ele tem o seu grau de dificuldade, mas ele é um jogo focado na história, né? Quando você desvenda a história, mano, você dá um boom assim, porque lá acontece o plot twist mais clássico de um cyberpunk, a alteração de memória, né? Então, alteraram a memória de todo mundo que foi envolvido no crime, inclusive o dela, e ela tem que tentar colocar a cabeça dela no lugar certo e provar pra todo mundo que ela tá errada, que ela tava certa quando ela desvenda, colocar a verdadeira memória pra todos os envolvidos. Então tem tudo isso. O final do jogo, da início não, né? Expectativa, só que reclamaram tanto com a Capcom, que a Capcom desistiu do jogo. A AAA desiste, aí é daqui, se não voltar, sei lá, demora muito pra voltar. Então eles desistiram por isso, mas é um jogaço. Você pegar pra jogar, é curto, mas a história é muito envolvente. E de novo, quando você desvenda o mistério, dá um boom na cabeça, você nem desconfia do que aconteceu. É muito louco, cara. Então ele é um jogo subestimadaço. Como eu falei no começo, ele é um divisor de água. Ama ou a pessoa odeia. Ele saiu para Xbox 360 e Play 3, né? É um jogo que eu queria ter na coleção pela capa, em primeiro lugar. Eu acho a capa muito legal, cara. Aquele contraste de laranja, assim, do fundo do cenário ali com a personagem preto e branco na frente. Eu acho, nossa, acho lindo. Eu escolho muito jogo, às vezes, para coleção pela capa dele. E assim, eu não joguei, né? Não tive experiência de jogar ainda, mas já vi algumas gameplays e tal. E tinha curiosidade, cara. E agora, com você falando, fiquei mais curioso ainda, porque eu gosto dessa temática cyberpunk também, né? Às vezes a questão do jogo ser travado é uma característica do desenvolvimento dele, né? É para ser com aquela jogabilidade, né? Sim. Às vezes eu acho que a pessoa tem que saber se adaptar à jogabilidade. Não é todo jogo que tem que ser feito do jeito que as pessoas querem jogar, né? Tem jogo que você tem que se adaptar à jogabilidade dele. E às vezes, muitas vezes as pessoas não estão abertas a isso. Né? Exato. E esse sim foi o prejudicado pela justificativa que eu falei antes. Sim. A galera tava acostumada com frenesi lá de God of Devil May Cry e tal. Aí quando chegou um jogo, cara do hack and slash, ele tem o gráfico do hack and slash. Ele não é um hack and slash, a galera meio que travou e falou: não vou jogar isso aí não. Cancelaram o game. Sim, cancelaram. Antes da gente falar do termo cancelar, eles já fizeram isso. E, pra finalizar, qual que é o seu último jogo? O último é Cold Fear. No caso, eu joguei na época no PlayStation 2. Você conhece o game, não? Conheço, opa. Tava Cara, jogão, procurando cara. ainda. Eu não sei se ele saiu antes ou depois do Resident 4. Eu sei que foi lançado no mesmo ano, né? E foi desenvolvido pela Dark Worlds e foi publicado pela Ubisoft. Olha só que nome de peso, né? Que publicou o game. Cara, esse game, assim, explodiu minha cabeça, assim, porque foi o primeiro game de zumbi rápido que eu joguei. Sabe? Então, clima de tensão é absurdo, assim, é um jogaço. Cara, eu assim, comecei a jogar e não consegui parar mais, sabe? Eu queria ver passar a próxima parte. Muito, muito tenso aquele negócio do zumbi correr atrás de você, é uma coisa que não, pra mim, não existia até então. Eu não joguei o Resident 4, né? Mas o Resident 4 é muito lembrado por essa questão, né, dos zumbis serem. Não sei a data exata de lançamento, então não sei dizer se saiu antes ou depois, mas foi no mesmo ano. Foi 2005, se não me engano. E é um jogo, assim, também vai cair nessa questão, se foi bem divulgado, se foi subestimado, porque muita gente que eu converso também não conhece, cara. Tem muita gente que não conhece o jogo, sabe? Ele mexe, eu falo dele em conversas, em entrevistas, e tem uma galera, ou então que fala assim, nossa, é mesmo. E eu fico indignado, assim, como que a pessoa não lembrava disso? Sim. De um game tão legal, cara. E eu digo mais, cara. O Cold Fear, ele é o precursor aí. Pegando esse gancho que você falou aí do zumbi que corre e tal, zumbi mais doidão, ele é precursor de muito jogo aí. Tipo um Left 4 Dead da vida. Uhum. Ah, mas o Left 4 Dead é cooperativo, em primeira pessoa. E o Cold Fear já tem a câmera mais parecida com o do Resident Evil 4 e tal. Uhum. Mas eu falo assim, não, mas o Cold Fear foi o primeiro jogo que teve zumbi doidão. Uhum. Primeiro Nossa, a primeira jogo vez que eu joguei, meu,
A hora que veio o zumbi atrás, assim, minha vontade era largar o controle e sair correndo, cara. Nossa senhora, deu um pavor em mim. Nunca imaginava, não esperava isso do game, né? Eu não me lembro da situação que eu peguei esse game, mas foi meio por acaso. Não lembro se algum amigo indicou, não lembro. Foi assim, me impactou muito na época, cara. Eu não esqueço mais, nossa. E cai nessa dúvida de novo, né? Porque é também um jogo pouco comentado, né? Como eu falei, muita gente. Isso eu vou até mais além, cara. Eu nunca vi ninguém falar mal dele. Normalmente a reação das pessoas é ou não conhece, ou essa reação de, é mesmo, é verdade, eu não lembrava desse game. E aí eu fico com aquela indignação, né? Pô, como assim não lembrava desse game? Nossa. O Cold Fear, ele tem o 2? Tem, não tem? Não sei. Acho que é só um, né? Acho que é Eu só acho que é um. só um. Eu só Eu joguei um consegui. também. O do Play 2 eu ainda não consegui, eu consegui recentemente o do Xbox clássico. Ele deve ter também no Steam, né? Recente aí, eu acredito que tenha em plataformas de jogo digital, deve ter sim. Mas o 2 eu não sei se saiu, cara. Eu acho que não. Tô dando uma busca rápida aqui, peraí. Não parece nada de Cold Fear 2, não. Eu acho que não. Acho que é só um mesmo. Por isso que ele é raro, né? Ele é meio chatinho de achar. Mais uma questão que a gente pode colocar aí, né, por ele ser, pode caracterizar como subestimado, né, porque um jogo postado, lançado, né, por uma publisher com tanto peso como a Ubisoft, um jogo de excelente, né, uma pegada diferenciada que veio assim, ao meu ver, assim, revolucionária até, né, para os jogos survival horror, porque todos eram com a pegada de zumbi lerdo, né? Então, e que não teve o devido reconhecimento, eu acho que ele foi subestimado pela maioria, assim, de quem teve contato com ele, porque era para ele essas pessoas, por exemplo, que não se lembram, não se lembram de imediato do game, por exemplo, né, me dá a entender que foram pessoas que jogaram, se interessaram pelo game, entendeu? Isso é uma maneira de subestimar, né? Sim. Então, pode não ter sido bem avaliado por alguns e isso pode ter influenciado do jogo não ter tido uma continuação, de não ser lembrado, apesar de É. ser um Sim, e excelente. chega lá o Resident Evil 4, copia um Boom. monte de coisa e boom, só porque Resident Evil deu certo. Eu vou até Mas procurar me informar melhor sobre essa questão para ver qual foi lançado não, primeiro. o Code Vou Fear foi procurar no primeiro. VGDB, no VGDB deve ter. Eu acho que o Code Fear foi primeiro, porque o primeiro Resident Evil 4 saiu pra GameCube já. Sim, isso mesmo. Então pode ter certeza que o Code Fear saiu antes. Aí a Capcom foi lá e, apesar que se eles saíram no mesmo ano, a diferença de data é pouca para dizer que foi copiado, né? Os dois devem, talvez uma questão aí de espionagem industrial, para um saber o que o outro estava fazendo, né? A data é próxima, né? Então os jogos tinham que estar sendo desenvolvidos quase que ao mesmo tempo. Sim. Bom, é isso então. Alexandre, agradeço demais aí sua presença. Ainda mais depois da baita cobertura que você fez aí no BGS, né? A gente está começando a aprender, né? Não é fácil, não mostrou, infelizmente a gente não mostrou, não vai mostrar, né? Além do que já foi postado nas redes sociais, mas principalmente no vídeo que vai vir para o YouTube, não vamos conseguir mostrar tudo que a gente gostaria. Eu digo a gente porque o Pedrux do Clube 16-Bit trabalhou comigo em parceria para conseguir fazer a cobertura da maneira que nós fizemos. Conseguiu registrar tudo que nós gostaríamos de registrar da feira e passar para a galera. Com certeza vai ser um vídeo bem legal. O Pedro faz umas imagens assim, absurdas em termos de qualidade, né? Imagens muito, muito da hora. Entrevistamos uma galera lá também. Testei alguns lançamentos, né? Não vou dar spoiler aqui, daí o pessoal vai ter que assistir o vídeo para ver. E com certeza vai vir cobertura do Canal 3. O ano que vem, a gente já pensando numa cobertura para BGS e para Retrocon já com uma pegada bem mais profissional, assim, vai ficar bem legal. É isso então. Valeu, galera. Até a próxima. Não esqueçam de comentar aí em jogos subestimados. Jogos que vocês acham que é subestimado, cair nos calma ideia, beleza? Então até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau.